E aí, pessoal do Objetivo, beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre a frente 3 agora do nosso módulo 6. Só para a gente recordar, para você se posicionar, o módulo 5 também era de movimento uniforme, mas tinha exercícios que a gente conseguia fazer aplicando V igual a ΔS por ΔT, que é a equação de velocidade média e que é válida para movimento uniforme. Esse módulo 6, então a gente vai discutir um conteúdo específico de movimento uniforme com uma aplicação de uma teoria nova. Tá? Então vou começar a discutir essa teoria com vocês. Ok? A gente vai dizer que o movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade escalar é constante, que é igual. A velocidade é sempre igual, o móvel percorre sempre a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Ué, então vamos pegar um exemplo disso aqui. Ó. Eu tenho um carro andando numa trajetória orientada para a direita. Tá vendo? Eu tenho aqui, marco 10, 20, 30, 40, 50, são os espaços medidos em metros. E no tempo zero, no começo do movimento, quando eu acionei meu cronômetro, o carro estava passando pela posição 20. Quando o tempo é 1, ele passa pela 30. Quando o tempo é 2, ele passa pelo 40. Quando o tempo é 3, ele passa pelo 50. Repara que a cada segundo que passa, meu carro andou 10 metros para frente. Então ele está andando sempre 10 metros a cada segundo. Então a velocidade é constante, o valor da velocidade é sempre igual. Legal? Se eu tenho essa velocidade sendo constante, eu consigo ter uma equação, uma função matemática que relaciona o lugar onde esse cara está em cada intervalo de tempo. Tá? Então vai relacionar aonde ele vai passar, de posição que ele está passando para cada tempo. Função, gente, é uma relação de dependência entre dois valores. Então eu tenho uma função de dependência, uma relação de dependência entre o espaço, o lugar e o tempo. E nesse caso essa função tem essa cara, ó, S igual a S0 mais VT. Famosa expressão do sorvete, né? Esse S0 aqui acaba aparecendo SO, sorvete, S igual a S0 mais VT. O que a gente vai ter aqui? Ó? Esses dois valores, S0 é a posição inicial, é de onde o cara começou o movimento, tá? É quando eu começo a estudar o movimento, é o lugar onde ele estava. E a velocidade, para o meu problema, são constantes. Como assim constantes? Ué, você começa a andar numa rodovia a partir de um determinado quilômetro. Então, seu S0 é esse quilômetro, para o exercício inteiro vai ser o mesmo. E a sua velocidade, ela não pode mudar. O movimento não é acelerado nem retardado, a velocidade é sempre constante, é sempre igual. Então, o V também vai ser fixo. Esses dois valores são conhecidos em qualquer questão de movimento uniforme. Tá? E esses dois aqui são os nossos termos dependentes. Eu vou saber o S se eu te falar o T. Eu vou saber o T se eu te falar o S. Ok? Tá? Então, um depende do outro. Ah, professor, não entendi ainda. Vamos pegar e fazer uma analogia de uma função fora da física. Você vai comer num restaurante que é self-service por quilo. E o quilo da comida custa R$40. Quanto que você vai pagar por um prato de comida? Sua resposta deveria ser depende. Depende de quanto eu pego, professor. Ué, se eu pegar 500 gramas, meio quilo, eu vou pagar R$20. Se eu pegar 100 gramas, eu pago R$4. Ué, então o preço que eu pago depende da massa que eu peguei. Depende de quanto eu peguei de comida. Legal? Se eu te falar quanto você pagou e você não viu a balança, mas se eu falar para você quanto você pagou, dá para você saber quanto você pegou. Por exemplo, o preço do seu prato ficou R$12. Eu não vi a pesagem, mas eu sei que R$12 eu devo ter pego 300 gramas. Lembra? Cada 100 gramas custa R$4. Tá? Então, assim, eu tenho uma relação de dependência, de tal modo que eu saberei o preço se eu souber quanto eu pesei de comida, ou o inverso, se eu souber quanto eu estou pagando, eu sei quanto de comida eu peguei. Aqui é igual. Se eu souber o tempo, eu acho o S. Se eu te der o S, você acha que hora ele passou por ali. Vou pegar esse exemplo aqui da trajetória de cima, que é fácil. Ó. O que é o S0? É o lugar de onde ele sai. Então você vai lá e procura quando o tempo é zero, aonde o carro estava. Ele estava no 20. Então se o tempo era no tempo zero, ele estava no 20, meu S0 vale 20 metros. E a velocidade, que é o outro termo constante, eu consigo achar também. Quanto que vale a velocidade desse carro? A gente tem dois jeitos de perceber isso. A cada segundo ele está andando sempre 10. Então, claro que ela vale 10 metros por segundo. Ou eu podia fazer ΔS por ΔT. Tá? Eu coloquei essa expressão aqui para a gente lembrar que a gente vai precisar usar em exercícios da aula para frente aí. Então, eu peguei lá, última posição, 50 menos a primeira. ΔS, 50 menos 20. E dividi por ΔT. O último tempo menos o primeiro, ó. Então, S menos S0 dividido por T menos T0. 50 menos 20 dá 30, dividido por 3, menos 0 que dá 3. 30 por 3 dá 10.
Então essa é a posição inicial e a velocidade. Este exemplo aqui, essa situação, tem o S0 20 e a velocidade 10 em todo ele. Bom, quem que vai ser a minha função então? Minha função vai ser S igual a 20, que é o S0, mais 10 vezes t. Se o texto perguntar para você qual a função horária do movimento, é isso que você tem que responder. A função horária é a relação de S de t. Eu não sei nenhum dos dois. Por quê? Porque do mesmo jeito que você não sabe dizer para mim quanto você vai pagar pelo prato de comida, se você não pesar, eu não sei aonde esse cara está se eu não perguntar em que momento. Se eu falar para você aonde ele está depois de 5 segundos de movimento, eu acho. Põe 5 aqui no lugar do tempo, 10 vezes 5, 50, eu fiz a conta direto já, mais 20, 70. Depois de 5 segundos ele está no 70. Ou o inverso, né? Eu te dou o S, você vai e calcula o tempo. Mas eles estão em relação de dependência, um em função do outro, um dependendo do outro. Beleza? Parece esquisito que eu tenho duas incógnitas, mas é isso que é função. Na sua apostila, então, você vai ter alguns exercícios para a gente fazer disso e que são interessantes de resolver, tá? São legais de fazer. Esse, por exemplo, ele fala assim, utilizando-se de um kit de experimentos constituído de um trilho de ar e duas esferas, o professor Physicson efetuou a seguinte experiência representada pela figura a seguir. Então ele tem lá dois objetos, né? Os dois estão indo para a direita, um com velocidade 5, outro com velocidade 3. O A estava no 10, no começo, e o B estava no 14. No esquema mostrado, as esferas móveis-se em linha reta e com velocidades constantes, então movimento uniforme, ao longo de uma régua centimetrada, cujas posições são mostradas na figura no instante t igual a 0, ou seja, essas posições são as posições iniciais desses dois objetos. Atentos ao desenrolar dos acontecimentos, os alunos verificaram que a colisão entre as esferas ocorreu na posição correspondente a... Que a colisão é batida, uma bate na outra. Quando que uma bate na outra? Quando elas estão no mesmo lugar, na mesma posição. Isso é uma questão de encontro de móveis. É capaz você estar resolvendo isso aqui de cabeça, tá? Pelo menos o tempo que elas batem uma na outra. E aí você deve estar resolvendo talvez por velocidade relativa. Essa não é a minha opção de resolução. Esse módulo fala de movimento uniforme e eu quero discutir movimento uniforme usando as funções de mu. Então eu não vou fazer por velocidade relativa, apesar de ser válida. Se você tiver dúvida depois, você entra no Click Meeting e a gente conversa ao vivo. Legal? Vamos lá. Quando a gente fala de encontro de móveis, encontro é um cara bate no outro, ou um ultrapassa o outro, tá? Ou eles colidem. A gente está falando que esses caras têm que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Se você marca um encontro com uma outra pessoa, você tem que garantir duas condições. Estar no mesmo lugar que essa pessoa, no mesmo horário. Nem que seja um encontro virtual atualmente. Tá? Você vai lá e marcar para conversar com essa pessoa. Vocês têm que usar o mesmo aplicativo, que pra gente vale como se fosse o lugar. Né? Então, ou os dois vão usar esse Click Meeting que a gente vai passar a usar na escola, ou, sei lá, Hangouts, Meet, ou Zoom, ou chamada de vídeo pelo WhatsApp, enfim. Vocês têm que ter o mesmo aplicativo, o mesmo lugar e no mesmo horário. Se vocês estiverem no mesmo lugar, no mesmo horário, vocês vão se encontrar. No caso aqui, esses dois objetos vão colidir, vão se encontrar na mesma posição. Cada um desses caras aqui, ó, tem a sua função dada pelo sorvete que a gente viu na página anterior. Então, SA é igual a S0 mais VA vezes T, o SB é igual a S0B mais VB vezes T. Como assim? Bom, S não é igual a S0 mais VT, então esses dois S's eu calculo dessa forma. Quem que é o S0 do A? É o lugar de onde o A saiu. O A partiu do 10. Ó, então o S0 do A é 10. Mais a velocidade do A, que é 5 vezes T. Pessoal, cuidado, eu não posso somar esse 5 com esse 10. Lembra que na questão lá, no exemplinho do slide anterior, ficou S igual a 20 mais 10T. E eu não posso somar o 10 com o 20. Tá? 10 lados que estava multiplicando o tempo e o 20 sozinho não tem como somar. A mesma coisa aqui. Eu não posso somar quem tem tempo com quem não tem. Isso vai ser igual ao lugar de onde o B saiu, 14, mais 3 vezes T. Isso me indica aonde o A estaria a cada momento. Tá? O SA seria isso aqui. Eu quero saber onde o A está depois de um segundo. Tá? 5 vezes 1, 5, mais 10, 15. O A está no 15. Depois de um segundo, o B estava onde? Bom, 14 mais 3 vezes 1, 3. 14 mais 3, 17. Encontrou? Ainda não. O que eu quero saber é quando que isso é igual a isso. Eu tenho um tempo dos dois lados aqui e tem um número que não tem tempo dos dois lados. O que a gente faz?
troca esses caras de lado. Deixa todo mundo que tem T de um lado, quem não tem T do outro. Então, ó, 3T negativo, 10 negativo também. 5T menos 3T igual a 14 menos 10. 5T menos 3T dá 2T, é igual a 4. Então, T vale 2. Depois de 2 segundos, eles devem estar no mesmo lugar. Ai, professor, duvido. Olha aqui, ó. Coloca 2 aqui para a gente poder fazer a conta. Lembra, essa primeira parte é do A, onde o A vai estar. 10 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Mais 10, 20. 14 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Mais 14, 20. Opa, depois de 2 segundos, os dois estão no 20. Então, 2 segundos é o tempo de encontro. Beleza? Essa é uma forma interessante da gente fazer por função e ela vai ser útil mais pra frente. Nós vamos fazer 3 exercícios usando isso hoje. Bom, ele pedia pra gente qual era o tempo que eles se encontravam? Não, ele perguntava a posição, tá? A posição é o S. Então, o que eu faço? Tenho que descobrir quanto vale o S. Então, pega qualquer uma das duas funções, ou a do A ou a do B. Por que eu posso pegar a do A ou a do B? Porque a gente disse que esses dois valores são iguais. Acabei de fazer de cabeça que dava 20 para os dois aqui, né? Tá, 20 para esse e 20 para esse. Mas vamos fazer de novo. Ó. SA é igual a S0 mais VA vezes T. SA é igual a 10 mais 5 vezes 2. 10 mais 10 dá 20 centímetros. Resposta é D. Vou repetir. Ó. Se eu pego a mesma coisa e substituo para B, eu acho o mesmo valor de tempo. Tá? De tempo e de espaço. Acho o mesmo resultado de 20. Beleza? Vamos fazer mais uma. A gente tem praticamente 4 questões muito semelhantes nessa aula aqui. Tá? Então dá tempo da gente ir sacando isso durante a aula. Essa é uma questão já um pouco mais divertida, um pouco mais difícil. Talvez a da aula aqui é que seja mais difícil. Olimpíada Brasileira de Física. Ele fala assim, o tempo gasto por um ônibus em trajetória retilínea no trecho entre duas cidades A e B, 720 km, é de 12 horas. Então, para o cara andar 720 km, ele gasta 12 horas. 2 ônibus partem das respectivas cidades em tempos diferentes. Ou seja, às 7 horas sai um ônibus da cidade A com destino a B e às 12 horas, meio-dia, sai outro ônibus da cidade B para a cidade A. A partir dessas informações, podemos acertadamente afirmar que os ônibus irão se encontrar A. Então ele quer saber em que lugar, tá? Nota, admita que os ônibus têm movimentos uniformes com velocidades e módulos iguais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quanto que vale a velocidade desses ônibus, que eu não sei. Mas dá pra gente descobrir. Lembra, toda vez que eu tenho um movimento uniforme, eu posso usar ΔS por ΔT. Ele disse pra gente que esses ônibus andam 720 km em 12 horas, os dois. Então o módulo da velocidade dos ônibus é de 720 dividido por 12. Dá 60 km por hora. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar um desenho igual ao desenho que a gente teve no exemplo de teoria, igual ao desenho que a gente teve das esferas no exercício anterior, só para poder exemplificar o que está acontecendo. Então olha aqui, ó, tá? Esses carrinhos acabaram entrando no lugar dos ônibus, tá? Foi a melhor figura que eu consegui achar aqui, ó. Então um carrinho A e um carrinho B, tá? O cara saiu de A e o outro vai sair de B. A distância entre as cidades é 720 km. Claro que esse carrinho está grande demais para essa distância ser 720, mas só para a gente representar o que está acontecendo. Lembra que na questão anterior a gente tinha as posições das duas esferas lá como 10 e 14 no começo. Aqui eu não tenho, mas eu sei que a distância entre elas é 720. O que eu faço? Eu posso escolher a origem da nossa trajetória, escolher o zero onde eu quiser. Então, por exemplo, eu posso escolher o zero aqui, ó. Falar que o A começa do zero, a posição do A é zero. E aí eu falo que o que vai para a direita tem velocidade positiva. A gente chama de orientar a trajetória para a direita. Tá? Tudo que vai para o lado direito vai ser positivo. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem hábito, tá, de fazer igual a orientação de reta numérica. Beleza? Tá? Igual a orientação de reta numérica. Tá? Para a direita é positivo. Bom, se a distância entre as duas é de 720 km e para a direita é positivo, o espaço tem que ser crescente para esse lado, igual a reta numérica. Bom, então o B está saindo do 720, tá? 720 metros, 720 km para a direita, mas a velocidade dele vai ter que ser negativa. E por que a velocidade dele tem que ser negativa? Porque ele está indo para o sentido oposto ao da orientação da trajetória. Tá? Ele está indo para o espaço decrescente. Quando o móvel vai para o lado que está diminuindo o espaço, a velocidade é negativa. A gente fala que esse movimento é
retrógrado, belezinha? Segunda parte, então, a gente vai dizer que eles se encontram quando SA for igual a SB. Igual a gente fez no outro exercício, SA é igual a SB. Então, S0A mais VA vezes T é igual a S0B mais VB vezes T menos 5. E aqui a gente tem essa questão para que é um pouco mais difícil, né? A questão de Olimpíada Brasileira de Física. Por que eu tenho que tirar 5 aqui? Vamos fazer uma conta besta, sim, conta não, pegar um exemplo. Eu sei que um cara saiu às 7 e o outro saiu meio-dia, tá? Um às 7 e um ao outro meio-dia. Vamos supor que eles se encontrassem aqui em alguma posição no meio do caminho, sei lá, às 4 da tarde, às 16 horas. Quanto cada um desse andou de tempo? Bom, o A saiu às 7. Até às 16, até às 4 da tarde, 16 menos 7 é 9 horas. O A andou 9 horas. Tá? Estou dando um exemplo, só para a gente poder entender. E o B? Bom, o B saiu ao meio-dia. Até às 16, até às 4 horas da tarde, ele andou 4 horas. Um andou 9 e o outro andou 4. Quem andou mais tempo? O A, que ele saiu primeiro. Quanto tempo a mais ele andou? 5 horas. Por quê? Porque ele saiu primeiro 5 horas. Ele está andando 5 horas a mais. Ou, se a gente quiser pensar diferente, o tempo em que esses dois caras vão se encontrar, se eu chamar de T, medida a partir do momento que o A começou a andar, eu tenho que descontar 5 horas do B. Ô, senhor, ele saiu 5 horas atrasado. Você não vai somar 5. Gente, se eu somar 5, eu falo que ele andou 5 horas a mais. Se esse cara saiu atrasado, eu tenho que descontar 5 horas. Ele está deixando de andar 5 horas em relação ao outro. Tá? Por isso que é T menos 5. Vamos passar para a segunda parte, então, aqui. Ó. S0 do A. Ele saiu do zero, mais 60, que é a velocidade dele vezes T. Posição inicial mais velocidade vezes tempo. Igual. Posição inicial do B, 720, menos, por que menos? Porque a velocidade dele era negativa, T menos 5. Vou insistir com esse T menos 5. Tá? O B tem 5 horas a menos de movimento do que o A. Tá? O A já estava andando 5 horas quando o B começou. Tá? Então o B tem 5 horas a menos. Se o A andar 7 horas, o B andou 2. Porque ele ficou 5 horas parado, enquanto aquele cara já estava andando. Bom, esse menos 60 eu vou fazer a multiplicação distributiva. 60 vezes T dá menos 60T. Menos 60 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 60 vezes 5, 300. Então eu tenho 60T igual a 720 mais 300 menos esse 60. Cuidado pra você não querer cortar esses caras, tem sinais diferentes, hein? Tem que levar esse 60 para cá. Ó. Tá, o 60 negativo vai somando quando eu trago ele para cá. Então vai ficar 60 mais 60. 120T igual 720 mais 30, 1020. O T vai ser 1020 dividido por 120, corta um zero, 120 por 12, dá 8 horas e meia. Esse tempo, gente, é depois que o A começou a andar. Então, o A andou 8 horas e meia, tá vendo? Eu considerei assim, o A começou a andar, acionei o cronômetro. É o tempo dele andando. O B foi sair só 5 horas depois. Então, se eu fosse calcular quanto tempo o B andou só 3 horas e meia. Beleza? Então vai. 8 horas e meia depois do movimento, esses caras se encontram. Aonde que eles vão estar? Então é igual à questão anterior. Como é que eu determino onde eles vão estar? Pega a função horária de um deles e substitui. De qual? De qualquer um, o resultado tem que ser o mesmo. Peguei do A porque é mais fácil. SA vai ser igual a S0A mais velocidade vezes tempo. Eu não fiz igual ao anterior, tá? Não coloquei a equação toda porque eu estava com o espaço ficando restrito aqui, ó. Mas o SA é igual a S0A mais VA vezes T, tá? Volta no slide da questão anterior e veja que eu vou usar a mesma expressão. SA vai ser igual a S0A 0 mais 60 vezes T. Meu T é 8,5. Tá? 60 vezes 8,5 dá 510. Então eles vão se encontrar num marco da estrada aqui, ó, que é o 510. Então, 510 quilômetros da cidade A, da alternativa A. Essa questão é uma questão de média para difícil. Inclusive por causa dessa diferença de tempo dos movimentos aqui, tá? Espero que você tenha entendido. Se precisar, volta, pausa, tá? Ou então vamos passar para as próximas questões, volta nela no fim. Tá legal? Volta depois para você resolver essa questão. Faça a tarefa. Essa questão ela é uma questão já mais difícil. As duas próximas questões vão envolver gráfico. Essa é uma questão um pouco mais fácil, a próxima questão é uma questão de encontro também, envolvendo gráfico. Então dá uma olhada aqui, ele fala assim, ó.
Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Ele diz pra gente que o corpo anda durante 10 segundos, mas meu gráfico foi até um pouquinho depois do 3, ó. Então eu não sei onde ele está no instante de tempo 1, 2, 7, 8, 9, não sei. Dá para determinar? Com certeza. Ele pede isso pra gente, ó. O espaço do objeto no instante t igual a 10 é... Ele quer saber onde o cara está, espaço, posição, quando o tempo é 10. Como é que a gente faz isso? Você vai falar, você nem falou de gráfico, hein, gordo? Então, aqui é gráfico de movimento uniforme, é um gráfico mais ou menos fácil de fazer. Se você conhece movimento uniforme, você se vira bem aqui, tá? Movimento uniformemente variado que a gente tem que tomar cuidado com o gráfico. Como é que eu tenho que matar qualquer movimento uniforme? Tem duas coisas que são constantes no meu problema. E eu posso verificar isso. Porque o cara conta no texto. Porque ele me dá num desenho. Se ele não der o desenho, eu posso fazer o desenho, que foi o que a gente fez na questão anterior. Ou eu posso ter essa informação no gráfico. Que informação que eu tenho? Das duas constantes. Quem é constante no movimento uniforme? Posição inicial e velocidade. Posição inicial é o primeiro valor de S. Olha ele aqui, ó. O gráfico começou desse ponto, ó. Tá? Quando o tempo é 0, o meu S é 3. Então ele começou do 3. Posição inicial vale 3. E eu preciso achar a velocidade. Como é que eu faço para achar a velocidade? Bom, tem outro ponto do gráfico que eu conheço, que é esse cara aqui, ó. Esse ponto me dá dois valores. S igual a 12 no eixo Y, para um T igual a 3 no eixo X. Ó, repara que eu tenho um S e um S0, e um T e um T0. Observe, quanto que é o T0? É 0, a gente começou o movimento do 0. Então, calcular a velocidade do cara, eu posso fazer ΔS por ΔT de novo. Igual a gente fez lá naquele exemplo, bem no começo da aula, e a gente fez também na questão, acho que na questão 1 a gente fez o cálculo de velocidade por ΔS por ΔT. Na 1 ele deu, na 2 a gente fez ΔS por ΔT. Beleza? Vai lá, tudo que tem delta é final menos inicial. Então olha de novo aqui, ó. S final menos S inicial, 12 menos 3, final menos inicial, dividido por T final menos T inicial, 3 menos 0. Beleza? Ó, senhor, mas o S final não é no 10? É, mas eu não tenho esse valor, então eu posso calcular para esse intervalo que eu conheço. Como a velocidade é constante, ele anda sempre a mesma quantidade por segundo. Então, tanto faz. Se eu estivesse calculando a velocidade para 3 segundos ou para 10, o valor seria o mesmo. Por quê? Porque ele anda sempre a mesma distância no mesmo tempo. Então, vai lá. 12 menos 3 dá 9. 3 menos 0 é 3. Ele andou 9 metros em 3 segundos. Ó, 9 metros do 12 até o 3, né? Do 3 para o 12, em 3 segundos. 9 dividido por 3 dá 3 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. Então, aquelas coisas que eu preciso conhecer, S0 e V, eu sei. Se eu consigo S0 e V, eu consigo escrever a função horária dos espaços. Quem que é a função horária dos espaços? É o sorvete. S igual a 3, que é o S0, mais 3, velocidade, coincidência, vezes T. S igual a 3 mais 3T. Não some esses dois valores aqui, ó, porque esse cara está multiplicando por tempo. Não posso fazer isso. Observe, mas você não chegou numa resposta. Então, eu cheguei na função. Eu posso determinar qualquer valor de S, desde que você me fale qual é o tempo que você quer. Posso pôr qualquer T aqui. Se eu colocar o que tem na tabela, tem que bater. O que tem no gráfico, perdão. Se eu colocar 3 vezes 0 dá 0. 3 mais 0 é 3. No tempo 0 ele estava no 3. Tempo 3. 3 vezes 3, 9 mais 3, 12. Quando o tempo é 3, ele está no 12. A pergunta fala sobre o tempo 10. Ué, então põe 10 no lugar do tempo. Para t igual a 10, S vai ser 3, mais 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Então S é igual a 3 mais 30. Tá vendo? Agora eu posso somar, né? Quando você está só com a letra, eu não posso somar. Substituir o número, faz a conta de vezes primeiro. Bom, chegou no resultado da conta de vezes, eu somo. 3 mais 3, 33. Então esse cara está na posição 33, alternativa C. Você não precisa saber muito mais coisas de gráfico do que isso que a gente fez aqui. Identificar qual é a posição inicial, tá? Qual é a outra posição para calcular a velocidade. A partir disso, você tem a função horária, você consegue resolver suas questões. Última. Tá? Essa aula de mecânica é uma aula pesada, hein? Uma aula bem cheia de coisas aqui para a gente fazer. Ele fala assim:
O gráfico representa as posições dos carros A e B em função do tempo. Os carros descrevem a mesma trajetória retilínea. Então vamos lá. Um cara está aqui, ó, em vermelho, e o outro está aqui em verde. Esse gráfico é um gráfico de posição, de lugar. Então eles se encontram aqui, ó. Tá? Eles estão aqui no mesmo lugar, no mesmo tempo. Isso representa pra gente o encontro. Se eu tivesse valor numérico aqui, eu responderia a questão fácil. Era só descobrir, ó, o S que eles se encontram, o tempo que eles se encontram. Mas ele não deu esses valores numéricos, né? Então vai lá, entre o instante t igual a 0 e o instante que os dois carros se encontram, o carro A terá percorrido. Quer saber quanto que o A andou? Qual é a posição do A quando eles estão na posição de encontro? Como é que a gente faz isso? Se é encontro, eu preciso igualar os S's. Para igualar o S, eu preciso conhecer S0, beleza? E a velocidade. A gente determinou S0 e a velocidade no exercício anterior. Então, por exemplo, ó, para o A, eu sei que o S0 é o primeiro lugar onde ele está saindo. Então, o A está em vermelho, o S0 é 0. E aí ele foi andando, 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 e eu tenho um outro valor, que é um valor que eu vou chamar de S final. Eu sei que o S vale 240, quando o tempo é de 3 horas. Beleza? Para o B, eu sei que o B saiu do 90, a posição inicial do B é 90, e olha o que está acontecendo com o espaço dele, está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu sei que ele chegou no menos 110, quando o tempo é 2. Ó, esse movimento aqui é progressivo, tá? O cara está indo para o espaço aumentando, e esse aqui era retrógrado, esse vai para frente e esse vai para trás, por isso que eles se cruzam. Vamos determinar então qual é a velocidade de cada um deles. Ó. Em vermelho do A, V igual a delta S por delta T. 240 menos 0, posição final menos inicial, delta S, dividido por T menos T0, por 3 menos 0. 240 dividido por 3. Quanto ele andou? 240 km em 3 horas. O VA deu 80 km por hora. Velocidade positiva, maravilha, né? Ó, o espaço estava crescendo, o movimento é progressivo. Do B, vou fazer em verde, ó. VB vai ser igual, posição final é essa, menos 110, menos posição inicial, que era 90. Menos 110 menos 90, cuidado com a matemática, tá? Então, posição final menos inicial, dividido por T final 2 menos tempo inicial, que era 0. Tá? O tempo inicial aqui é 0 porque eles começam no momento 0. Ué, então menos 110 com menos 90, menos 200, dividido por 2, menos 100. A velocidade dele é negativa porque ele está indo para trás, está voltando. Beleza? Olha as posições iniciais, olha as velocidades. Não precisei fazer nenhuma mágica, nem determinar a tangente de gráfico, nem nada. Só calcular ΔS por ΔT para movimento uniforme, funciona. Vamos fazer o que agora? SA vai ser igual a SB. Quem que é SA? S0A mais VA vezes T. E SB? S0B mais VB vezes T. Os dois começaram a andar ao mesmo tempo, então não tem que descontar aquela história dos 5 horas igual a gente fez naquele outro exercício. Estão iguais. Tá? Então S0A mais VA vezes T igual a S0B mais VB vezes T. Vamos substituir os valores. Ó. O A partiu do 0, mais a velocidade dele que é 80 vezes T. Esse pedaço diz para mim onde o A vai estar a cada momento. Ó. Se eu quero saber onde o A está, eu pego o valor do tempo e substituo aqui, 80 vezes T. Ó, 3 vezes 80 é 240. 80 vezes 0 dá 0. E para qualquer outro valor que eu não tenho aqui no gráfico, eu posso fazer isso. No caso do B, partiu do 90, a velocidade dele é negativa, então menos 100 vezes T. Também vale a mesma coisa. Ó, se eu puser 0 aqui, 100 vezes 0 dá 0, posição inicial era 90. Se eu colocar 2 horas, 100 vezes 2, 200, 90 menos 200, menos 110. Beleza? Então a gente tem as duas equações, né, as duas funções de cada um deles, do lado esquerdo do A, do lado direito do B. Eu quero que elas sejam iguais. Então eu pego esse cara que tem T e trago para cá. O 0 a gente não vai, 0 é elemento neutro, né, vai sumir aí. Então 80 mais 100T igual a 90. 180T, 100T mais 80T igual a 90. Vou dividir por 180 dos dois lados. T vai ser 90 dividido por 180, lembra? Quem está multiplicando fica dividindo. 90 por 180 é meio. Então, depois de meia hora de movimento, os caras se encontram. Então, o tempo que eu teria aqui, ó, esse T aqui de encontro, seria meia hora. Eu quero saber onde que eles estão, tá? Qual é o S aqui, onde eles estão. Como é que eu acho isso? Bom, pego a função de um deles e substituo. Eu vou substituir na do A. Lembra, SA é igual a S0A mais VA vezes T. O SA é igual a 0 mais 80T. Mesma coisa, ó.
0 mais 80t é o SA, o lado esquerdo aqui era do A. Então 0 mais 80 vezes o tempo que é meio. 80 vezes meio dá 40. Então o SA vale 40. Beleza? SA igual a 40 km. Alternativa B. Legal. Vou passar aqui para o nosso último slide. Gente, mecânica é uma matéria que eu adoro, né? Eu gosto muito de mecânica, eu gosto muito de elétrica. Bom, eu gosto de física de modo geral. Lógico, né? Dou aula disso. É que a mecânica, a gente às vezes se enrosca em matemática, tá? Eu acho que cada frente tem a sua peculiaridade. Essa é a matemática que vai fazer a gente sofrer um pouco mais. Então dá uma olhada nesses exercícios, volta nessas questões, faça os exercícios de tarefa do módulo 6, tá? Tendo dúvida, me procure pelo Click Meeting, eu vou estar no horário da manhã à noite, né? Estou gravando isso no domingo, segunda noite eu vou estar nesse horário aí, nosso, de aula, para atender vocês ao vivo, e aí eu tiro suas dúvidas específicas, que aí eu posso te falar, né? Posso escrever no Word, enfim, consigo te atender melhor, beleza? Tá? Geralmente essas questões são trabalhosas mesmo, você vai ter bastante dúvida na hora que você for resolver, não desanima, a gente tá junto. Joinha, juízo e bons estudos.